noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, amém? Meus irmãos, convido a igreja a abrir a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, nós iremos ler um trecho da palavra do Senhor. Capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 31. Versículo 21, perdão. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31. O tema aqui está escrito a justificação pela fé em Jesus Cristo. Assim está escrito: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja a tua palavra e o teu evangelho que chegou a nós. E por meio do teu evangelho nós podemos conhecer essa tão grande salvação, a qual o Senhor planejou desde a eternidade e foi manifestado plenamente quando Jesus veio aqui, se encarnou, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Senhor, nós te louvamos porque agora a tua igreja, mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos aceitos e reconciliados com o Senhor. Senhor, que nesse momento o Senhor nos ajude para que a palavra que seja dita aqui não seja a minha palavra, mas seja a tua palavra, Senhor. Porque somente a tua palavra que edifica, que consola, que exorta e que nos faz a cada dia mais santos e perfeitos diante de ti. Nesse momento, Senhor, me ajude. O Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas inabilidades, mas que o Espírito Santo venha me usar como instrumento para a edificação da tua igreja. É no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, como nós bem sabemos, outubro é o mês da Reforma Protestante, né, onde nós comemoramos esse aniversário dessa data tão especial para a nossa vida. Porque no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que denunciava as heresias da igreja romanista, da igreja católica romana. E dando assim o início à reforma protestante na Alemanha, que depois se difundiria por
toda a Europa, Escócia, Inglaterra, Irlanda, Hungria, Holanda, entre outros. As 95 teses de Lutero tinha como objetivo denunciar e repudiar todo o sistema soteriológico da salvação da Igreja Católica Romana, que, em resumo, nós podemos resumir em uma só palavra, que é uma salvação por obras. E por isso que o carro-chefe da doutrina de Lutero era a doutrina da justificação pela fé e pela fé somente. E é bom a gente lembrar que quando Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, ele inclui na sua versão uma justificação pela fé, e ele fala pela fé somente. O que Lutero estava querendo dizer é que nós não somos salvos mediante a lei ou mediante o cumprimento da obra da lei. E como nós estamos no mês da reforma, e nós temos uma propensão natural da nossa natureza de buscarmos uma justiça própria e, consequentemente, nos orgulhar da salvação recebida em Cristo Jesus, e muitas vezes nós até nos perguntamos, como aquele homem rico que foi até Jesus, o que faremos para alcançar a vida eterna? Eu acho que é bom nós relembrarmos nessa noite essa maravilhosa doutrina da justificação pela fé, que na verdade é o primeiro sola da reforma. Os outros 4 solas consequentemente, o sola fide, ou somente a fé. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu quero fazer algumas considerações iniciais que vai servir para esclarecer essa tão grandiosa doutrina da justificação pela fé. E a primeira consideração que eu quero fazer para o nosso entendimento é que a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina graciosa do Evangelho, na qual Deus nos declara justo um pecador que crê em Cristo Jesus. Portanto, a doutrina da justificação pela fé é uma declaração jurídica da parte de Deus, da qual Deus, do seu tribunal celeste, nos absolve de toda culpa e condenação do pecado. E frisando aqui, meus irmãos, é uma declaração. E por isso, a justificação pela fé não muda o nosso caráter, não muda a nossa natureza, mas ela muda o nosso estado, ou a nossa condição legal diante dele. Nós somos declarados justos e não tornados justos. Isso era uma das controvérsias dos reformadores contra a doutrina romanista, porque na doutrina de Roma eles acreditavam que o homem era tornado justo e não declarado justo. Outra observação que é bom a gente entender sobre quando nós falamos de doutrina da justificação pela fé, é que a doutrina da justificação pela fé não é apenas perdão. Nós não podemos ser frio e reducionista ao pensar que a doutrina da justificação pela fé é apenas perdão. É lógico que perdão é uma graça basilar do Evangelho e é fundamental para a nossa salvação. E, na verdade, quando somos justificados, todos os nossos pecados são perdoados. Mas não é apenas perdão. A justificação tem um lado positivo dela. A remissão de pecado é um lado negativo da justificação. O lado positivo é que Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo. Deus acredita na conta do pecador a justiça perfeita e verdadeira de Cristo. É lógico, porque para nós ser aceito diante de Deus, nós não precisamos ser apenas perdoados, mas nós precisamos ser revestidos dessa justiça para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Então, nunca entenda ou não seja reducionista ao pensar que a doutrina da justificação pela fé é apenas perdão.
temos o perdão, mas também é computada sobre nós a justiça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só assim nós seremos aceitos diante de Deus. Outra consideração que é importante nós frisarmos quando nós falamos dessa doutrina é que a doutrina da justificação pela fé é um ato. Ela não é um processo. Se vocês forem olhar os termos bíblicos, sempre se reposta nesse termo, justificar. Nunca justificando, nunca justificará falando de um tempo futuro. Porque a justificação pela fé, ou sendo justificado pela fé, ela não é uma coisa que vai acontecendo ao decorrer da nossa vida cristã. Quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando na santidade, mais nós somos justificados. Não. A justificação pela fé é um ato que acontece no momento que eu creio. Quando eu creio, ou quando você crê, quando o pecador crê, todos os nossos pecados são perdoados. É no momento que eu creio. E a partir do momento que eu creio, todos os nossos pecados são perdoados, as nossas dívidas são canceladas, tanto do passado, como do presente, e também até do futuro. Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados pela fé em Jesus Cristo. E quando, meus irmãos, nós caímos em pecado, que nós sabemos que nós iremos cair, nós não precisamos ser justificados novamente. Porque a justificação pela fé é um ato que acontece no momento da fé, no início, quando eu creio. Quando nós caímos em pecado, o que nós precisamos é somente do perdão dos pecados que são renovados em nossas vidas pelo arrependimento. Então, por isso, não faz distinção entre Paulo, entre o crente do Antigo Testamento, ou entre os apóstolos, ou até nós. Todos é colocado nesse mesmo nível de justificado. Eu não sou mais justificado que você, e você não é mais justificado que eu. Moisés não é mais justificado que Paulo, e Paulo não é mais justificado do que Abraão, porque a justiça de Deus é um ato e não um processo. A distinção, meus irmãos, a diferença no nosso conhecimento, a diferença no nosso serviço. Um pode conhecer mais que o outro pode produzir mais frutos do que o outro. Mas quando nós falamos da doutrina da justificação pela fé, todos eles estão no mesmo nível ou na mesma condição. Outra consideração que é importante nós falarmos sobre a doutrina da justificação pela fé é que é a doutrina da justificação pela fé que nos dá o direito e a certeza da vida eterna. É porque os nossos pecados, meus irmãos, foram imputados sobre Cristo, e porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós, é que nós temos o direito da vida eterna. Como diziam os reformadores, a regeneração e a santificação nos dá a condição de alcançarmos a vida eterna. Enquanto que a justificação e a adoção de ser chamado filho de Deus é que nos dá o direito dessa vida eterna. Se os irmãos forem observar toda a doutrina do apóstolo Paulo, posta em Romanos, ele vai ligar sempre a doutrina da justificação pela fé à vida eterna. Quando Paulo fala do eterno plano de Deus lá em Romanos 8, ele vai dizer: todo aquele que o chamou, também o justificou. E todos que o justificou, também o glorificou. Então, é a doutrina da justificação pela fé que nos dá o direito, não meritório, mas o direito legal e a certeza da vida eterna. Amém, meus irmãos? Agora, entrando no texto, nós podemos fazer a seguinte pergunta: como que um pecador pode ser declarado justo diante de Deus? Como que a justiça perfeita de Cristo pode ser computada na vida de um pecador? Como um pecador que passou toda a sua vida em pecado, transgredindo a lei de Deus,
afrontando a Deus, ofendendo a Deus pelos seus pecados, pode ter o direito da vida eterna. E Paulo vai responder aqui, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31. E ele vai falar isso por várias vezes. Ele vai falar isso no versículo 22, que diz assim, ó: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele vai falar isso também no versículo 26, dizendo assim, ó: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E ele vai repetir isso falando no versículo 28, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E ele vai repetir mais uma vez no versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, como que essa justiça pode ser nossa? Como que eu tenho perdão de pecado? Como que eu sou declarado justo diante do tribunal celeste de Deus? E Paulo vai responder: pela fé e pela fé somente. É pela fé, meus irmãos, que nós recebemos essa graça. A fé é o meio pelo qual nós somos declarados justos e, consequentemente, aceitos diante dele. Não é por obras, não é pelo cumprimento da lei, seja ela moral ou cerimonial, mas é pela fé e pela fé somente. Para entendermos, meus irmãos, essa doutrina da reforma, que é a primeira doutrina da reforma, e a perda dela resultará tanto no papismo legalista como no ateísmo, é necessário nós analisarmos cada expressão dessa perícope, dessa seção que vai do versículo 21 ao versículo 31, para que nós não sejamos achados defeituosos e deficientes no conceito dessa doutrina. E a primeira coisa que nós devemos saber é que Paulo vai esclarecer aqui, no versículo 21, ele começa com a expressão: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça. O que Paulo está querendo dizer relacionado à justiça, da justificação dela? Paulo não está querendo dizer que Deus tinha um plano de salvação no Antigo Testamento, mas agora, com a vinda de Cristo, Deus tem outro plano. Não é isso que Paulo está querendo dizer com a expressão: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça. Paulo está querendo dizer que o único meio, meus irmãos, pré-estabelecido por Deus, desde a eternidade para a salvação, é pela fé. O plano de salvação pela fé, meus irmãos, não é um plano secundário. Deus não deu primeiro uma salvação pela lei, e visto que a lei era muito pesada e muito difícil de cumprir, Deus mudou de ideia, e agora o plano de salvação é pela fé. Não é isso que Paulo está expressando aqui. O plano de salvação pela fé não é secundário. É o plano primário e original de Deus. Como nós relatamos no Romanos, no capítulo 8, onde Paulo vai traçar todos os elos do plano de Deus: eleição, predestinação, chamado. Ele vai falar justificado, justificou e também o glorificou. É bom nós ressaltarmos isso, porque alguns, olhando para esse versículo 21, ele está falando: está vendo? Paulo está dizendo mais agora. Paulo está falando: olha, Deus no Antigo Testamento, antes, quando Deus enviou a lei, Deus tinha esse plano, esse era o plano original de Deus. Visto que ninguém conseguia se justificar pela lei, então Deus muda o seu plano e agora ele traz uma justiça pela fé. Não, meus irmãos, isso é antibíblico. Isso é heresia. O que Paulo está dizendo aqui é que agora, com a manifestação de Cristo, essa justiça da justificação,
essa doutrina da justificação pela fé, se torna mais claro e evidente para nós. Tanto é que Paulo vai usar o exemplo de duas pessoas do Antigo Testamento, no capítulo 4, para mostrar que a doutrina da justificação pela fé é o plano original de Deus desde a eternidade. Ele vai falar no capítulo 4, no versículo 2, dizendo assim, ó: que, pois, diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, e justificado por obras é sinônimo de justificado pela lei, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O exemplo de Abraão. Depois, mais à frente, no versículo 6, ele vai usar o exemplo de Davi. E vai dizendo, ó: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então veja que o plano de salvação é válido desde o Antigo Testamento, porque ele está no plano eterno de Deus. Deus não tinha um plano e depois ele mudou o plano. O que Paulo está dizendo com essa expressão mais agora, se manifestou a justiça de Deus, ele está querendo dizer que a doutrina da justificação pela fé não era tão clara no Antigo Testamento. A doutrina da justificação pela fé não é tão evidente como para nós quando Jesus veio, morreu e ressuscitou e expôs essa doutrina para nós. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes, essa doutrina foi transmitida em forma de sombras, figuras e tipos. Mas agora, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa doutrina é tão evidente, e com a redenção de Jesus Cristo, ela se tornou tão clara que é impossível que nós rejeitemos essa doutrina. Mas agora se manifestou a justiça de Deus mediante a fé. Não que Deus tinha outro plano, e que Deus mudou de plano. Ele é imutável, ele não muda. A doutrina da justificação pela fé sempre foi o plano primário e original de Deus. Então todos, portanto, como vai dizer em Hebreus 11, desde Abel até o último crente, não há um único crente que foi justificado pela lei, mas todos, absolutamente todos, foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Outro ponto, meus irmãos, que é fundamental para nós entendermos a doutrina da justificação pela fé, além de nós entendermos que esse é o plano original de Deus, e sempre fez parte, sempre estava nos desígnios de Deus, essa justificação pela fé. Outro ponto para nós entendermos a doutrina da justificação pela fé é que essa justiça é sem lei. Olha o que diz o próprio versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha também o que diz o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que nós somos justificados sem o auxílio da lei, sem o cumprimento da lei, sem guardar qualquer ponto da lei, sem observar as obras da lei, seja ela moral ou cerimonial. Eu fui redundante aqui, meus irmãos, para isso ficar claro para nós. Repetir as mesmas coisas com outras palavras, isso para ficar claro para nós. É sem o auxílio da lei. É sem guardar qualquer ponto da lei. É sem observar as obras da lei, seja ela moral ou cerimonial. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está dando uma referência apenas à lei cerimonial. E Calvino vai nos dizer assim que interpretar isso somente como a lei cerimonial é analisar o texto friamente e ser reducionista. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que toda lei, seja ela moral ou seja ela cerimonial. Se eu entendermos isso apenas como uma lei cerimonial, eu estou contradizendo o apóstolo Paulo.
Porque todo o contexto, meus irmãos, de lei, em Romanos 2, Romanos 3, Romanos 6 e Romanos 7, é contexto de lei moral e não somente de lei cerimonial. Então, o modo pelo qual eu sou justificado pela fé, meus irmãos, não é pela lei, pelo guardar a lei, pelo cumprir a lei, mas é pela fé e pela fé somente. E essa era a dificuldade dos judeus do Novo Testamento. Os judeus não entendendo o caráter da lei e não sabendo diferenciar entre lei e o evangelho, eles procuraram uma justiça própria. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 2 que eles rejeitaram a justiça de Deus pela fé e estabeleceram a sua própria justiça. Por isso que Deus rejeitou esse povo. Não definitivamente, mas rejeitou. Nós temos que repetir isso muitas vezes, porque essa também é a dificuldade nossa. Que também foi uma dificuldade da igreja de Gálatas. Quando o apóstolo Paulo, na primeira vez, pregou o evangelho, eles foram justificados. Anos mais tarde, os falsos mestres se introduzem na igreja de Gálatas e eles complementaram a fé com algum cumprimento das obras. Como se a fé em Jesus Cristo não fosse suficiente para a sua justificação. Eles diziam, vocês creem em Jesus Cristo? Isso é bom, isso é agradável, mas vocês precisam cumprir algum ponto da lei para que vocês sejam justificados. E Paulo vai concluir toda a sua doutrina dizendo que ninguém é justificado diante de Deus pelo o cumprimento da lei. Ele vai dizer isso lá em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 11. É aquela máxima do cristianismo. Nós somos justificados para cumprir a lei e não por cumprir a lei. E isso muda tudo o nosso conceito, o nosso entendimento sobre uma justificação pela fé, independentemente das obras da lei. Não existe justificação pela fé. Não existe justificação pela lei. A única justiça que nós devemos ser justificados é aquela justiça da qual o pecador recebe pela fé e pela fé em Cristo Jesus. Não existe justificação pela lei, isso pelo menos por 3 razões. A primeira razão pela qual não existe justificação pela lei é porque isso vai contra a natureza e o propósito da lei. Nós lemos lá em Romanos 7, nós sabemos que está escrito lá em Romanos 7 que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas ela não é justificadora. Somente Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 26, é somente Deus que é justo e justificador daquele que crê em Jesus. O propósito da lei, meus irmãos, não é justificar. A lei nunca foi dada como meio de salvação. Mas o propósito da lei é revelar o pecado e conduzir esse pecador à salvação em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo. E isso basta nós olharmos rapidamente por todas as escrituras. Que o propósito da lei não era justificar. Quando Deus dá a lei no Sinai, os 10 mandamentos no Sinai para o povo, qual que é a primeira coisa que Deus disse? Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome de seu Deus. A primeira coisa que Deus disse, ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão. E por isso nós podemos concluir, portanto, não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome do seu Deus em vão. Lembra do dia do Senhor para santificar. Honra teu pai e a sua mãe. Não matará.
não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará. Então a primeira coisa que Deus diz para eles, Faraó, eu já te livrei do pecado, eu já te livrei do Egito, eu já te livrei da casa de servidão. Portanto, agora sim, sendo justificado, sendo livre, você tem a condição de cumprir a lei. Portanto, meus irmãos, concluindo, a justificação pela lei é contra a natureza e o propósito da lei. Outro motivo ou razão pelo qual a lei não nos justifica, meu irmão, porque se a lei nos justificasse, o sacrifício de Jesus se torna em vão, nulo, legal. Se a lei foi dada como meio de salvação, para que Jesus veio? Para aqueles que não conseguiam cumprir a lei e agora conseguem a salvação em Cristo Jesus? Não, de maneira nenhuma. Isso é um absurdo. Jesus veio justamente por isso. Jesus veio justamente para nos justificar pela fé, porque pela lei ninguém consegue ser justificado. E quando eu busco uma justiça pela lei e não pela fé, eu estou tornando o sacrifício de Jesus Cristo sem valor, sem sentido. Isso é racional, isso é como calcular 1 mais 1. Se a lei não justifica, para que Jesus veio? E isso é o argumento do apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, dizendo, se eu posso ser justificado pela lei, para que Jesus? Então o sacrifício de Jesus nos torna vão. E mais, isso anula toda a glória de Deus na nossa vida. Porque Deus é glorificado quando o crente, quando o pecador é justificado pela fé e pela fé somente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, vai dizer lá em Efésios. Outra razão, meus irmãos, que nos mostra que não existe justificação pela lei, além de ser isso ir contra a natureza e o propósito da lei, além de eu tornar nulo o sacrifício de Cristo, eu não posso ser justificado pela lei por causa da nossa fraqueza humana. É impossível para um pecador ser justificado pela lei. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:3. Porque era impossível a lei, Deus enviou o seu Filho. É impossível nós sermos justificados pela lei na nossa condição atual de pecador e ofensor de Deus. A única coisa que a lei faz para o pecador é culpar, condenar, amaldiçoar. Por isso, é impossível uma salvação pela obediência à lei. Isso era para o antigo pacto, o pacto das obras que Deus fez em Adão. Mas agora no pacto da graça, da qual todos os crentes estão, desde Abel até o último crente, a justificação é somente pela fé e pela fé somente. Para nós sermos justificados pela lei, o apóstolo vai dizer em Romanos 7, nós temos que ser fiel a ela, tendo visto que o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos casados com a lei, nós temos que ser fiel à lei em todo o tempo que nós vivemos. Quem consegue isso? Quem consegue ser fiel, não cometer nenhum pecado em todo o tempo que vive? Para nós sermos justificados pela lei, nós temos que viver todo esse tempo em fidelidade, sem quebrar nenhum ponto da lei. Quem consegue quebrar nenhum ponto da lei? Sendo que a lei é tão abrangente e amplíssima, como vai dizer o Senhor. Porque a lei, meus irmãos, não é só não. O que está implícito ali no não é também sim. A lei não tem apenas os aspectos negativos, mas tem os aspectos positivos da lei. E Jesus também vai dizer que a lei não somente tem um aspecto exterior, a letra da lei, mas o espírito da lei também vale. E Jesus vai nos dar um exemplo que
Se eu cobiçar com os meus olhos a mulher do próximo, eu já estou adulterando com ela. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer também em Tiago, que quando você faz acepção de pessoas, como já foi estudado aqui, você está matando a pessoa. Não é apenas matar, mas eu devo que promover a vida ao meu próximo. Não é apenas deixar de roubar, como vai dizer o apóstolo Paulo. Mas eu tenho que usar os meus bens para a ajuda do próximo. Meus irmãos, quem pode cumprir a lei? Quem pode cumprir a lei em todos os seus aspectos? Por isso, é impossível nós sermos justificados pela lei. Todos aqueles que tentam ser justificados pela lei, seja ela moral ou cerimonial, ele vai sair triste como aquele homem rico que foi diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus. Dizendo, Senhor, o que eu farei para cumprir a vida eterna? E Jesus responde segundo a justiça do seu coração. Você quer uma justificação pela lei? Então cumpre os mandamentos. Aí Jesus amplia o que é cumprir a lei. Que não é somente analisar friamente a letra da lei. Diz, bom, você tem cumprido todas essas coisas? Vai e vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Porque a lei também tem uma implicação de dar. Não apenas não fazer, mas também fazer. Meus irmãos, é impossível nós sermos justificados pela lei, porque isso vai contra a natureza e o propósito da lei. É impossível nós sermos justificados pela lei, senão nós estamos tornando nulo o sacrifício de Cristo. É impossível nós sermos justificados pela lei, porque isso, por causa da nossa fraqueza humana, nós não conseguimos guardar nem por um dia, nem por um momento, um pouco da lei. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer ser justificado pela lei? Você está sendo irracional. Porque até a lei e os profetas dão testemunho que eles não podem justificar. Somente a fé em Jesus. A lei testemunha de que ela não pode ser justificadora. Somente a fé em Jesus Cristo. Se você for olhar todo o Antigo Testamento, que é dividido entre lei e profeta, vocês vão observar que a única justificação é pela fé. E pela fé somente. E não pela lei. Para eu deixar esse subtópico aqui, para ficar claro, e não pensar que eu estou desprezando ou anulando a lei, eu quero dizer que a lei tem seu valor. A lei tem o seu propósito. A lei tem a sua importância. Mas ela não tem o poder de justificar. Ela serve para o crente justificado agora como uma norma de conduta para toda a vida. É isso que Paulo vai concluir. Anulamos a lei pela fé? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Antes, a estabelecer. Não existe uma justiça pela lei. A justificação é pela fé e pela fé somente. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa justificação pela fé, a qual nós somos salvos e justificados diante de Deus, é uma justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer ali no versículo 22, uma justiça de Deus mediante a fé em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus e a sua redenção, como ele vai dizer no versículo 24, lá, última parte, dizendo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que Jesus e o seu sangue deve ser o único objeto da nossa. É uma fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo.
e na redenção efetuada por ele na cruz. Veja que Paulo, sendo um ótimo mestre, ensinando as coisas bem para a sua igreja, ele não fala justificação pela fé e para. Ele não para por aí. E ele continua, uma justificação pela fé e pela fé em Cristo. Mas você pode me perguntar, não, mas tudo não é fé? Nem tudo é fé. A justificação pela fé, meu irmão, a fé verdadeira, é aquela fé que confia, espera e descansa somente em Cristo e na sua salvação. Ressaltando aqui que não é a fé que salva. A fé é o meio de nós recebermos essa justiça. O que salva, a causa da nossa salvação é Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo. Porque hoje, nos círculos evangélicos, se fala muito de fé. Até mesmo entre os não cristãos, entre os ímpios, se fala muito de fé. Nós vimos, essa coisa se tornou, para nós, muito corriqueira. Mas muitas vezes essa fé não é a fé relatada das Escrituras. A fé não é o simples pronunciar da boca. Quando nós pregamos para o ímpio, dizendo, você crê? E ele, eu creio. Aí nós falamos, a fé relatada na Bíblia, a fé genuína, a fé que justifica é muito mais abrangente do que isso. A fé que justifica, que nos salva, é a fé que tem Jesus como o único objeto. E toda vez que eu não tenho o alvo, Jesus e a sua redenção, a nossa fé não é genuína. E isso nos faz entender por que o Simão mágico creu e não foi justificado. Vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe estava pregando em Samaria, até o mágico Simão creu, mas nós sabemos que Simão nunca foi salvo. O apóstolo João, no seu evangelho, vai nos dizer várias vezes e reiteradas vezes que muitos creram, mas não foram salvos. Quando Jesus faz aquele milagre, expulsa do templo os casbites, os vendedores do templo, ele vai dizer que muitos creram no milagre de Jesus, mas Jesus não confiava em muitos. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, o apóstolo João vai dizer que muitos creram em Jesus, mas não confessaram. E Jesus também vai dizer lá, João vai dizer também lá, no capítulo 12 de João, que muitos creram no sinal que Jesus fez, mas não confessaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja que o ato de crer é muito mais do que o pronunciar da boca. Crer em Jesus Cristo é muito mais do que nós pensamos. Crer em Jesus Cristo é crer em Jesus como um enviado de Deus. Como aquele que Deus enviou para a nossa salvação. E somente nele há salvação. Crer em Jesus Cristo é crer nele somente como nosso Salvador. E somente nele. Que somente ele nos salva dos nossos pecados. Crer em Jesus Cristo, irmão, é crer em Jesus Cristo como Deus. Porque se nós não crer que ele é, como ele vai dizer, o eu sou, nós morreremos em nossos pecados. Crer em Jesus Cristo é crer na redenção. Que ele que morreu e ressuscitou. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que se nós não crermos na sua ressurreição, nossa fé é vã. Crer em Jesus Cristo, meu irmão, a fé que justifica, é aquela crença na suficiência de Cristo, sem acrescentar nada à fé. Se eu creio em Jesus para a minha justificação e tento acrescentar à lei, algum ponto da lei, ou alguma obra, essa justificação não é verdade. E muito mais do que isso. A verdadeira fé, a fé que justifica, a fé que salva, tem como pré-requisito o arrependimento, uma convicção plena da minha culpa, imundice e miséria, e eu vou buscar essa salvação somente em Cristo. A justificação pela fé pressupõe
o arrependimento. Por isso que o apóstolo Paulo vai começar a sua epístola falando do pecado, demonstrando que todos são pecadores, estão debaixo do pecado. E depois ele vai falar da justificação. Esse é um pré-requisito para a justiça. Se nós não nos arrependemos e termos essa consciência do nosso pecado, nossa culpa e imundícia, essa fé da qual demonstramos em Jesus Cristo não é uma justificação. E em último lugar, meus irmãos, essa justificação pela fé em Cristo Jesus é para todos, sem distinção. Vai dizer ali no versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Assim como não há distinção, meu irmão, entre os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento quanto à justificação, que nós já provamos aqui nas Escrituras, não há distinção na justificação pela fé, na salvação dos judeus e gentios. Assim como não há um plano para os crentes do Antigo Testamento e um plano para os crentes do Novo Testamento, não há um plano para os judeus e um plano para os gentios. Não existe. Isso é antibíblico. Todos, tanto judeus como gentio, devem buscar uma salvação pela fé e pela fé somente. É isso que mostra todas as Escrituras. É a justificação pela fé a todos que creem. Tanto judeu como gentio, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Como o circunciso, como o incircunciso. Não há distinção. Assim como não há distinção, meu irmão. Quando Deus traz ira e condenação ao pecador, não importando se ele é judeu, se conhece a lei, ou se ele é gentil, que tem apenas norma da lei escrita na sua consciência. Como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 e 2, não importa se ele é judeu, se conhece a lei, ou se ele é gentil, que apenas tem a norma da lei gravada na sua consciência. Não importa, Deus não faz distinção. Todos estão debaixo do pecado. Não é porque o judeu recebeu a lei que eles estão debaixo do pecado. Não é porque os gentios que não têm lei, que eles também não estão debaixo do pecado. Deus não faz distinção na sua condenação, na sua culpa. E isso que nós devemos entender. Não é o fato de eu conhecer a lei, ou de eu não conhecer a lei que nos traz culpa e condenação. Porque muitos advogam assim. Como que alguém que nunca ouviu o evangelho, que nunca ouviu da lei, pode ser salvo? Não, não é o evangelho. Não é a lei que traz condenação. O que me traz culpa e condenação é o ato, é o pecado. Como que pode alguém não ser condenado, alguém que nunca ouviu o evangelho? Não existe nenhum ponto na Bíblia que diz que é o evangelho que traz a condenação. O evangelho mostra a condenação do pecador. E nós devemos entender, meus irmãos, que não é a etnia que traz condenação. Não é se eu nasci dentro de Israel ou se eu nasci fora da comunidade de Israel. Não é o lugar que me traz condenação. Não é qualquer um desses pontos. Não importa, o que traz condenação e culpa é o pecado. É o ato. É o pecar contra Deus. É isso que nos traz a justiça e a ira de Deus contra todo pecador. E Paulo vai demonstrar isso no capítulo 1 e 2, dizendo que todos estão debaixo do pecado. Ele vai dizer, ô judeu, você que tem a lei, você é indesculpável diante de Deus. Porque você está condenando um gentil que não tem lei, e você que tem lei, peca do mesmo jeito que ele. Por isso que ele vai usar a expressão mostrando todos. A ira de Deus vem do céu sobre todos.
Todos são indesculpáveis diante de Deus. E ele vai dizer aqui no capítulo 3 e no versículo 9, dizendo: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Isso nos faz entender. Isso nos faz entender. Não é porque eu nasci num berço evangélico, que eu nasci num berço cristão. Não é porque eu frequentei uma igreja desde criança, ou porque eu nunca fui uma igreja desde criança. Não é porque eu sou filho de crente, ou se eu não sou, se eu pertenço a uma religião, ou se eu não pertenço. Não é essa a questão. A questão toda é o pecado. Não importa se você nasceu no berço evangélico, você precisa de uma justiça pela fé em Cristo Jesus. Não importa se você nasceu fora da comunidade de Israel, você precisa de uma justiça pela fé em Cristo Jesus. Não importa se você é judeu, você precisa de uma justiça pela fé em Cristo Jesus. Essa é a gloriosa doutrina da reforma, meu irmão. Essa é a gloriosa doutrina da reforma que derrubou Roma. A Roma triunfante, cheia de pompa, nunca mais foi a mesma. Depois que Martinho Lutero iniciou com a reforma protestante, o justo é justificado pela fé e pela fé somente. Não importa se você é religioso, se você vem na igreja desde quando você tem 1 ano. Não importa se você nasceu em berço evangélico, você precisa de uma justificação pela fé em Cristo Jesus. Todo pecador. Eu não sei se tem algum pecador aqui, mas eu fazer esse convite. Se você é pecador, meu irmão, não importa se você nunca frequentou uma igreja, não importa se você nunca ouviu o evangelho, não importa se você nunca ouviu falar da salvação, você é pecador e você precisa de uma salvação em Cristo Jesus. É somente a justificação pela fé que nós somos reconciliados, somos aceitos diante de Deus. Por qual motivo? Que todos, tanto judeus como gregos, precisam dessa justiça pela fé. Isso está ali no versículo 23. O apóstolo Paulo vai dizer: não existe outra razão. A razão é essa, porque todos pecaram e carecem da glória. Essa é a principal razão. Essa é a única razão. Porque tanto judeu como gentios pecaram, com lei ou sem lei. São indesculpáveis diante de Deus. A razão pelo qual todos são justificados pela fé, Deus não faz distinção entre o circunciso e o incircunciso, entre judeus e gentios, é porque todos estão debaixo do pecado. Essa é a conclusão do versículo do capítulo 1 e 2 de Romanos. Meus irmãos, para concluir, eu quero trazer alguma aplicação prática para nós. Assim. Que isso venha trazer, que essa aplicação venha trazer um efeito prático para nós. Assim. A justiça pelo qual nós recebemos, a salvação pelo qual nós recebemos, irmão, é somente por Deus. Esse é o plano original. Deus não muda. Essa justificação, meus irmãos, é sem a lei, sem o auxílio da lei, sem o cumprimento da lei. Essa justificação pela fé em Cristo Jesus. Irmão. Somente Jesus Cristo e a sua redenção deve ser o objeto da nossa fé. Se nós tentarmos acrescentar qualquer coisa à nossa fé, se nós colocarmos outro diante de Jesus Cristo, a nossa justificação não é válida. Para finalizar, meu irmão, a primeira coisa que essa doutrina traz para nós, de efeito prático para a nossa vida, é que conhecendo essa doutrina
como é exposta pelas Escrituras. A glória, nós damos toda a glória de Deus na nossa vida. Essa justiça, essa doutrina da justificação pela fé glorifica a Deus. Deus é glorificado quando o pecador, ofensor e transgressor que quebrou por toda a sua vida a lei de Deus, ele é justificado. Essa doutrina tem que te levar a uma vida de glorificar. Porque quando eu olho que eu não estou diante de Deus por causa da minha justiça, mas por causa da justiça de outro, a saber, de Jesus Cristo, não tem como eu não render toda a minha glória, toda a glória a Deus. Essa doutrina da justificação entendida dentro dos parâmetros bíblicos, ela glorifica a Deus, porque somente a Deus pertence a nossa salvação. Outro efeito prático para nós sobre essa doutrina é que a fé que justifica, meus irmãos, não é uma fé morta. A fé que justifica é uma fé ativa. Não é apenas um conhecimento da verdade. Não é apenas um assentimento da verdade. É uma fé, meus irmãos, que abre primeiramente os nossos olhos e nos faz enxergar como pecador, nos faz enxergar como realmente nós somos. A nossa imundícia, a nossa culpa e a nossa condenação. Trazendo essa culpa, essa condenação na nossa consciência. E nos mostrando que nós somos pecadores e que necessitamos de uma justiça que vem pela fé somente. A fé não é somente o conhecimento. O conhecimento faz parte da fé. A concordância, o assentimento faz parte da fé, mas não é somente isso. É quando eu me aproprio dessa salvação pela fé. Quando eu digo, eu não tenho condições alguma de estar diante de Deus. Pela lei eu sei que eu não posso salvar a mim mesmo. Então essa fé que é ativa, sempre ativa nos nossos corações, me leva a Jesus Cristo, a crer em Jesus Cristo e alcançar essa justiça pela fé. Outra aplicação prática para nós devemos entender essa doutrina da justificação pela fé, porque se nós não entendermos a doutrina da justificação pela fé sem lei, nós iremos cair em dois extremos. Ou no legalismo, ou na libertinagem. Nós iremos fazer que nem os judeus, que não entenderam a doutrina da justificação pela fé e estabeleceram a sua própria justiça. Ou fazer que nem os pagãos, que não entenderam a doutrina da justificação pela fé mediante a graça e vivem uma vida de libertinagem. Todos aqueles que caem no legalismo ou caem no antinomismo transformam a graça de Deus em liberdade para pecar, é porque não entenderam a doutrina da justificação pela fé. Por isso é fundamental, é crucial para nós entendermos essa doutrina. Porque ou você vai ser um judeuzão, moralista, estabelecer sua própria justiça, ou você vai ser um pagão que vive sem lei, dizendo, se sou justificado pela lei mediante a graça, para que lei? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou viver de qualquer maneira. Não posso falar bem. Como que tá? Nós já fomos vivos. Então, é de vital importância nós conhecermos essa doutrina pela fé, senão ou você vai ser um judeuzão legalista, moralista, ou você vai ser um pagão que vive numa liberty. Outra aplicação prática para nós, meus irmãos, é que
todos aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, ele deve dar inevitavelmente frutos de santificação. O apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, em Romanos 6, lá no finalzinho de Romanos 6, ele vai dizer, tendo sido libertados do pecado, tende os vossos frutos para a santificação e por fim a vida. Tem como um justificado não dar fruto de santificação? Não. Se nós não dermos fruto de santificação é porque nós não fomos justificados. É lógico que na santificação há degraus, há níveis, diferente da justificação. Mas todos nós devemos dar fruto de santificação. Isso é uma doutrina bíblica. Por isso que o apóstolo Paulo começa com pecado, justiça, união com Cristo, justificação, e agora em Cristo não há nenhuma condenação. Nós devemos seguir essa santificação, meus irmãos, porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Outra coisa, meu irmão, essa doutrina da justificação, ela nos humilha. O crente soberbo, o crente orgulhoso, e que muitas vezes isso até vem no nosso coração, é o crente que não conhece a doutrina da justificação. Pois nós estamos acostumados com uma justiça própria desde a nossa infância. Porque eu receber uma justiça de outro, eu receber alguma coisa pelos méritos de outro, eu ser salvo pela obediência de outro, não pela minha própria obediência, não. Isso é um fruto de um coração orgulhoso. Mano. Mas a doutrina da justificação, dessa justiça imputada sobre nós, nos humilha. E nós devemos sempre ir em humilhação diante de Deus. Quando eu vou diante de Deus e sou aceito diante de Deus, as minhas obras são aceitas diante de Deus, é porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. E o sangue de Cristo, por assim dizer, corrige as nossas práticas e Deus aceita as nossas obras diante de Deus. É uma justiça de outro, por qual você é justificado, não pela sua própria justiça. Isso deve nos rebaixar, né? E nos humilhar a tal ponto de saber, Deus, eu não tenho nada, Deus. Eu não sou nada diante de ti, a não ser a Cristo Jesus. Essa doutrina da justificação pela fé não te humilha. Realmente você não conheceu. E por último, como que eu sei que eu sou justificado? Haja vista que não há mudança no caráter, não há mudança na nossa natureza, mas é apenas uma declaração jurídica, um justo juiz. É quando eu começo a observar os efeitos dela. Como que eu sei que eu sou justificado? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos até o versículo 5. Vai dizer assim, como que eu sei que sou justificado? Haja vista que é uma declaração jurídica da parte de Deus. Como que eu sei? É quando eu começo a ver os efeitos dessa salvação em minha vida. E Paulo começa assim, dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a primeira coisa, a paz com Deus. O primeiro efeito desse fruto da justificação é que agora o crente está em paz. O crente que estava em inimizade, em guerra, em contenda contra Deus, agora está em paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. É quando realmente eu entendo do meu acesso a Deus. Quando eu sou recebido na presença de Deus mediante a fé em Jesus.
Outro efeito da nossa justificação é que agora nós começamos a nos gloriar ou nos exultar na esperança da glória de Deus. O crente justificado, ele olha para frente, para o futuro, e vê a glória de Deus, que há de ser manifestada a todos aqueles que foram justificados. A justificação pela fé também aponta para uma redenção futura, na qual nós veremos a glória de Deus. E Ele irá nos presentear com a vida eterna. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. Esse é outro efeito da nossa. Nós começamos a nos gloriar na tribulação. E isso é totalmente contra a nossa natureza. Nos gloriar na tribulação, no sofrimento, nas perseguições, que é isso? Mas isso é o efeito da justificação pela fé em nossas vidas. E ele vai dizer por que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação vai produzir a perseverança. E a perseverança, a experiência é esperança. Eu sei que essa tribulação, esse sofrimento, essa perseguição, não é para nos destruir, mas para produzir algum fruto em nós. Esses são os efeitos da nossa justificação. E agora o crente justificado pela fé, ele pode dizer: quem me condena? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus que me justifica. Esse é o hino cristão. Deus nos justificou, meu irmão, e agora para nós não há nenhuma condenação. Que o Senhor nos abençoe. E que nesse mês da reforma nós possamos, meus irmãos, ficar firmes nessa doutrina da justificação. Esse ano de um ano de igreja reformada, que nós possamos ficar firmes na doutrina da justificação. Porque esse é o fundamento pelo qual a igreja fica de pé. Amém?